Então, a falta não pode nos definir, porque nós viemos de um lugar que é fonte. Nossa, top. E aí, isso é a gente refletir com profundidade. É por isso que eu gosto da profundidade. Eu falo, minhas conversas, elas são... Eu sei, por isso que eu falei pra você há tempo já, ó. Eu quero gravar um dia as nossas conversas. Eu acho que a gente precisa pensar sobre algumas coisas. A palavra nos ensina, né, a meditar, a refletir sobre as coisas. Tem verdades de Deus que a gente precisa ficar ali e refletir naquilo, refletir, ser cheio daquilo a ponto de isso afetar a maneira como a gente caminha e a gente vive. Olá, seja bem-vindo ao Vida na Mesa Podcast. Sente-se à mesa com Matheus Carvalho e convidados para um tempo incrível e transformador. Fique à vontade, aqui tem muita vida na mesa. E aí, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem aí. E eu te convido para ficar aqui nesse episódio e ser muito abençoado e edificado pelo Senhor. Eu tenho hoje uma convidada muito especial. Eu tenho várias qualidades para descrever e também coisas que ela faz, funções, mas a primeira coisa que eu queria destacar sobre a vida dessa pessoa, nossa convidada de hoje, ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher que ouve ao Senhor. Muitas vezes eu conheci ela no seminário em Dallas, no Cristo para as Nações. Eu lembro que desde aquela época a gente estava conversando. Eu sempre brinco assim, quando a gente vai descrever ela, a gente está conversando aqui, ela está quieta. E aí, daqui a pouco a gente, Alê, você tá aqui, aí daqui a pouco ela vem com uma palavra de sabedoria, assim, ó, e derruba todo mundo da mesa. E a gente tem muitas conversas, ela é muito amiga da minha casa, da minha esposa, foi madrinha também do meu casamento, é pastora em Curitiba da Igreja Relevância e lançou um livro chamado Coragem, Apresente-se à Vida. Eu tô aqui, nada mais, nada menos, com essa pastora abençoada, Alexandra Monteiro. E aí, Ale? Ai, que prazer estar aqui, Matheus. Pastor Matheus, meu amigo, né, de seminário. Eu falo nisso de muitos anos, eu falo que amigos de intercâmbio são amigos diferenciados, porque você ter amigos que você viveu com eles em outro país, quando você estava longe da tua família, da tua igreja local, da sua comunidade, fortalece demais a amizade. Então, sou grata a Deus pela sua vida, por ter te conhecido e também pelo ministério que você carrega. Amém, glória a Deus. E você faz parte disso. E não só a gente se conheceu em Dallas, né? Mas, na verdade, quando Uma Só Voz nasceu, você foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para conversar. Falei, Ale, Deus está falando comigo assim, assim, assado, sobre unidade. Eu não estou entendendo o que é isso. Eu não sei ainda o que é exatamente, mas Deus me deu essas palavras. Eu lembro até hoje, estava na porta da casa de oração, ali naquela Referência à cafeteria. Um sofazinho. Isso, exatamente. E aí, do lado da estátua da Mamãe Luzia, que é a presidente do ministério e do Cristo para as Nações. E aí eu contei para ela, né, Ale, isso daqui e tal. Aí eu lembro que ela ouviu assim. Aí ela falou assim, eu preciso orar. Eu preciso orar porque eu tô fazendo várias coisas, tô aqui no seminário, e se Deus quer que eu faça parte disso, aí eu lembro, eu falei, meu Deus, amém. Acho que uma semana depois, não lembro, você me procurou e falou, olha, Deus falou comigo, assim, assim, assado. E ali começou uma jornada de amigos, assim, maravilhosa. Fomos parar na Ásia, quantas vezes junto? 4 já? 4, acho que você estava no primeiro Uma Só Voz da Ásia, que foi na Tailândia, primeira conferência de pastores que a gente fez, a gente achando que ia dar 20, 25 pastores, chegou lá 200 pastores no hotel, a gente tem que dividir os quartos, pastores vindo de tudo quanto era lugar da Ásia. Eu lembro que foram, na primeira conferência Uma Só Voz na Ásia, foram pastores de 8 países da Ásia, Filipinas e outros que eu não posso falar o nome aqui e tal. Eu falei, meu Deus, então você ministrou naquele, aí mesmo até louvor junto a gente. Eu lembro que foi a primeira vez que eu ministrei em inglês e que era algo para mim, assim, um romper muito grande. Era algo que eu já entendia que em algum momento ia acontecer, porque Deus estava me chamando para as nações, mas eu nunca tinha feito daquela forma ali, e foi pela graça de Deus mesmo, assim. Foi, e aí depois a gente foi, acho que foi mais 4 vezes, várias vezes a gente foi junto e ministrando a conferência Uma Só Voz, servindo, conferência de jovens, então foi muito, muito, muito especial. E quando a Lê retornou ao Brasil, a Lê gravou vídeos, claro, gravou vários, e trabalhou num aplicativo muito conhecido no Brasil e também escreveu um livro, Coragem. Ale,
Quero que você fale mais um pouco de você e tudo mais, mas eu quero que a gente converse um pouco sobre esse livro. Porque eu estou fazendo também o discipulado com o pessoal da igreja, né, nesse livro, e esse livro é fantástico. E algumas histórias eu até estava próximo de você na época, né, então eu revivi tudo aquilo. Mas nesse livro que você coloca tem capítulos muito fortes, muito interessante. E eu queria que a gente conversasse por isso. Fala aí de você um pouco. Quem é a Lê? Eu vou começar falando sobre por que eu acho que esse foi o tema do meu livro, e aí eu consigo falar um pouco sobre quem eu sou. Tá. Então, o tema é Coragem, apresente-se à vida. E eu fui entendendo que a gente tem muitas lutas que elas são interiores. Às vezes, quando a gente fala sobre coragem, as pessoas imaginam, né, aquela cena de uma guerra e é algo sempre externo, né? A coragem para pular de paraquedas, a coragem para fazer... E a gente imagina essas coisas exteriores, mas a verdade é que as maiores batalhas que a gente trava são dentro do nosso coração. Uma vez eu escutei uma frase lá no Cristo para as Nações mesmo, que sempre é uma questão do coração. O que quer dizer isso? Que tanto o inimigo como o Senhor, o que eles desejam é o nosso coração. Então, faz muito sentido que a gente trave esse tipo de guerra na nossa alma, né? E às vezes a gente não olha com profundidade para esse lugar. E eu sinto, assim, desde nova, esse desejo de profundidade, de olhar as coisas com aquela lupa, de dentro de mim não deixar as coisas passar. Eu acho que é parte daquilo que o Senhor me fez para ser. Então eu fui crescendo, adolescência, juventude, e aí ali já tinha começado a pastorear, né, muito próxima do ministério sempre o Senhor me exigindo passos de coragem. Sabe que a primeira vez, e única, né, quando eu recebi a Jesus, eu tinha 9 anos. E foi um apelo que me tirou de um lugar do medo para um lugar do amor. Hoje eu consigo ver como Deus estava fazendo isso desde a minha infância. Eu não sei se você, quando criança, tinha isso, mas eu tinha. Toda vez que fazia um apelo, eu aceitava Jesus, porque eu tinha medo de estar indo pro inferno. Então, eu aceitei, né? Às vezes eu converso com outras crianças, elas me falam que elas aceitam isso também. E aí essa professora, foi uma professora minha, ela virou e falou assim, olha, se você aqui, e ela literalmente falou isso, se você todas as vezes levanta a sua mão porque você tem medo de não estar com Cristo, de não ter de fato entregado sua vida, nesse dia vai ser um marco. Você vai levantar a sua mão, né? Você vai confessar Jesus e você vai ter certeza que você está salvo, que você está com ele. E, gente, aquele apelo encheu meu coração, porque era tudo que eu precisava. E aí eu lembro que eu levantei minha mão, eu fiz aquela oração mais uma vez, já tinha feito muitas vezes. Com 9 anos. Mas foi a última vez. Benção. Foi a última vez que eu fiz com esse intuito de com a dúvida, né? De será que eu pertenço a Cristo? Será que eu tenho? E naquele momento, todo medo, toda angústia, toda dúvida foi embora do meu coração e veio uma certeza. Olha para você ver o que é uma palavra de instrução. Né? Muito importante isso, inclusive para quem trabalha aí com crianças, é importante a gente dar clareza para as crianças, né? Para que eles não fiquem ansiosos também. E aí eu lembro que eu tive aquela certeza naquele momento e foi muito bom. E depois eu fui crescendo, né? E eu aprendi na palavra, né? Que o Senhor nos convida para perto e ele diz que aquele que se aproxima, né, precisa crer nele. Que ele é o Senhor. Que ele é o Senhor, mas também fala que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E que ele também é recompensador. Daqueles que o buscam. Então, são 2 textos, né, diferentes, mas assim, essas 2 verdades me encontraram mútuo na minha jornada. E eu entendi assim, não, quanto mais próxima de Deus eu estiver, mais segura eu vou estar sobre minha identidade, sobre quem eu sou, e mais assim também íntima, num lugar de vulnerabilidade, num lugar de verdade, num lugar seguro. Aí corta, né? Eu falei da minha infância e tal. Quando eu estava mais ativa no ministério, a gente pode falar sobre isso depois que eu fui chamada para o ministério pastoral, eu entendi isso. Foi algo que
eu precisei de muita coragem, né? Porque na época, foi em 2017 isso. Então já fazem alguns anos, né? Mas eu era nova, eu era solteira, ainda sou, né? Ainda sou nova e solteira. Isso, exatamente. Você ainda é nova e Sou solteira. nova, vamos permanecer. Mas assim, eu precisei de entender que era algo de Deus e me exigiu muita coragem. Então o Senhor, ele sempre me coloca em situações onde eu vou precisar de coragem. E aí, lidando, né, nesse ambiente ministerial, eu comecei a ver que às vezes era uma dificuldade a gente colocar as cartas na mesa. E eu gosto de conversas sinceras, eu gosto de falar, você é meu amigo, você sabe, se tem uma coisa para falar, vamos falar sobre isso. A gente não precisa esconder, a gente não precisa jogar para debaixo dos panos. E às vezes, quanto mais você está num lugar de visibilidade, menos você quer fazer isso e menos parece que tem espaço para fazer isso. Não é só querer. Exatamente. Porque você quer, né? Todo ser humano tem esse anseio de ser conhecido, de conversar, de trazer luz, porque Deus nos criou assim. E entra aquele lance que a gente estava conversando até essa semana lá na sua casa, né? Sobre a confiança. Isso, até quem eu vou, né, onde eu vou, também é algo a ser compreendido mesmo. E aí, eu comecei a ver assim, poxa, eu preciso criar um espaço para mim. Então, eu preciso criar um espaço para que essa verdade, essa profundidade, essas conversas sinceras aconteçam na vida. E eu preciso criar um espaço para uma geração. Já não era mais sobre mim, era um chamado. Porque eu sabia que nesse lugar era um lugar de cura. Esse é não só para você. Não só para mim. Você não estava desejando receber algo de Deus que parasse em você, né? Eu já tinha, na verdade, com as minhas amizades, né, e você é uma prova disso, conseguido criar esse espaço. Porque eu estava muito consciente de que Deus estava me chamando para esse lugar. Foi um romper, porque eu era a pessoa que eu sempre estava bem. Então eu nunca, entendeu? A pessoa que sempre tá bem. E deixa eu te falar, era quase assim como eu sempre tivesse mesmo, porque eu me resolvo, assim, você resolve e tá tudo bem. Não, tá tudo bem, segue. Então eu sempre era a pessoa que tava ouvindo, mas eu nunca falava de como eu tava me sentindo. E o Espírito Santo me quebrou mesmo nisso. Foi algo de Deus, assim, Deus falou, pera. Calma aí. Calma aí. Nem tudo você tá conseguindo se resolver. Nem tudo sozinha, nem tudo. Você expressar os seus sentimentos, aquilo que você tá sentindo, não significa que você é fraca. É verdade. E você não é uma liga. Porque às vezes você nem sabe o que você tá sentindo, então você precisa começar a falar, porque a fala é terapêutica, Você precisa começar a falar para que aquilo comece a criar forma e você consiga enxergar e se ouvir. E assim, a Bíblia traz isso de uma forma tão bela, através dos grandes homens de Deus. Ela traz isso com instruções como, né, confessar suas falhas uns aos outros. Eu acho isso lindo. Não é o perdão, é a cura. Eu acho isso lindo. O perdão você fala para Deus, a cura você fala para o outro, né? Para você. E aí eu comecei a entender essa verdade, ela é muito forte. Ela traz muita beleza para a vida. Ela traz também cura, libertação. E aí que eu entendi a chave que é uma pessoa que não é liberta, ela não pode ser usada para libertar. Então, eu podia ser, Mateus, a pastora, a pregadora, tô aqui. Se na minha alma eu não tivesse esse espaço de vulnerabilidade, eu não ia conseguir transmitir isso para as pessoas. Boa. Você entende a diferença entre o discurso e o ambiente que você gera? Sim. É diferente. É diferente. Você pode pregar sobre liberdade, mas na tua presença as pessoas podem se sentir constrangidas ou sem esse espaço, intimidadas. E não é por mal que a gente faz isso. É só algo que as pessoas repetem, é uma maneira de comportamento. E eu fui entendendo que Deus estava me chamando, daí, de novo, não era só sobre mim. Deus estava me chamando para assumir esse lugar, para me apresentar a vida, e ia ter que começar por mim. Eu ia ter que falar sobre, talvez, sobre você. Sobre mim, sobre segredos, sobre coisas que seriam importantes para que eu desse para as pessoas o espaço
para que elas também se encontrassem. Porque esse Deus. livro você se abre bastante, né? Sim. Parece que a pessoa tá tendo uma conversa com você, não só com seus dilemas, mas com as suas resoluções, as resoluções de Deus em você. Isso. Entendeu? É. Então é fantástico. Tem vários capítulos aqui maravilhosos, né? A experiência da aparência incompleta. Eu achei tão forte esse tema, né? Porque a gente fica muito focado na aparência. Ainda mais com as redes sociais, e você, depois do capítulo da rede social, você já vem com esse tema, né? Que a aparência, ela é incompleta, a experiência de uma aparência é incompleta. O que você quis dizer sobre isso nesse livro? Você sabe que uma vez eu fiz uma viagem que me marcou, que foi para Vegas. E você também conhece lá, então assim, né? E quando a gente fala Vegas, as pessoas já imaginam, né? Nossa, tudo que... lá Calma, gente. Tem... Exato. Passam 7 círculos, né? Apresentações e tal. Mas me chamou a atenção algo que acontece lá, que é uma cultura, como é que eu escrevo um pouco sobre isso, mas da superficialidade. É verdade. É algo estereotipado. Então é muito sobre, sim, a aparência, é muito sobre coisas que parecem ser. E não são. É uma ostentação, tem esse lado. E é muito visível. Né? Eu até falo, no livro eu falo, né? Lá tem as réplicas, por exemplo, de vários lugares do mundo, e é super legal, né? Porque... Enfim, tem Torre Eiffel. Cada hotel é uma nação. É uma nação. Veneza. Uma das coisas que eu reparei é que tem alguns hotéis que tem um céu pintado. De Veneza. E aquele céu pintado, cara, ele é perfeito. Você olha durante o dia todo. Exatamente, é isso. Parece que tá durante o dia todo. Só que, gente, não existe durante o dia todo na vida real. E eu já estava digerindo essa coisa dessa nossa vontade, às vezes, de querer que seja dia o tempo inteiro, de querer que seja feliz o tempo inteiro, de querer que seja bonito o tempo inteiro, de querer, entendeu? A aparência perfeita o tempo inteiro. E a fixação com isso. E eu acho que as mídias trazem, sim, muito isso pra gente, porque a imagem, né? Imagem o tempo inteiro. É o que você vende para as pessoas, né? E aí eu lembro que eu olhei para aquilo e falei assim, legal, mas assim, aqui dentro não chove. Nesse céu não chove e a gente precisa da chuva. A terra precisa da chuva para que haja vida. E fazendo um comparativo com a nossa vida é a mesma coisa. Então, quando eu fico fixado só na aparência, e não é que a gente tem que descartar a beleza, não é sobre isso. A gente sabe que Deus é um Deus que criou a aparência, criou a beleza, existe vida, existe valor nisso. Mas também existe o interior. Mas também existe coisas que são muito importantes que às vezes os olhos não veem. E essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, eu falo, né, uma frase do meu livro, a alma precisa da chuva. Então, você não pode ser o céu perfeito o tempo inteiro. As situações da vida que mexem com o nosso interior, que nos abalam, que são como a chuva. E a gente precisa passar por elas também. Deus usa isso para nos moldar. Né? Às vezes a gente não quer. Então por exemplo, a minha experiência, eu queria estar sempre perfeita, no sentido assim, tá tudo bem sempre. E não tá tudo bem sempre. E quando não tá tudo bem, eu tenho a experiência de experimentar um Deus numa intimidade que antes, quando tava tudo bem, eu ainda não tinha experimentado. Eu tenho a oportunidade de me permitir que alguém me conheça, talvez, como antes. Não. Então, é saber levar essas situações ao Senhor, né? E enxergar, e aí eu acho que, assim, abrir os olhos para enxergar o diferente também. Acho que quando a gente lida com a aparência, a gente fala sobre isso, né? Me lembro muito da passagem de Davi. Não tem como, quando a gente falar sobre aparência e sobre interior e não lembrar dessa referência bíblica emblemática, né? Que é Davi. Não era sobre Davi ser feio, não é isso que a gente está falando, enfim, mas era que o Senhor tinha escolhido ele pelo coração. E ele errou muito.
Ele teve muitas fragilidades, né? E adoro uma coisa que eu vejo. Ele é um exemplo para mim de vulnerabilidade, Muito. porque você lê Salmos, e aí eu falo os exemplos. Você se enxerga ali em Salmos. E às vezes, será que a gente está dando oportunidade das pessoas se enxergarem Verdade. em nós? Ele fala da realidade, né? E ele ainda, que eu vejo algumas coisas que me chamam muita atenção em Davi, é que quando ele foi repreendido por um profeta, a reação dele foi rasgar as vestes diante do Senhor e se arrepender. Então, assim, eu fico pensando pelos dois pontos, né? E aí entra também no que você está falando, na questão de amizades desse lugar. Será que hoje eu tenho uma pessoa que consiga chegar em mim e me falar o que eu não estou enxergando, o que eu estou fazendo errado Sobre mim. sobre mim, né? Porque o profeta fez isso com Davi, e nesse lugar seguro. E também, será que eu estou aberto para quando uma pessoa vier, ou situações que Deus usa na vida, eu conseguir enxergar em mim algo que eu não estou vendo sozinho? Perfeito. Não é? Então eu me pego pensando, Mas sabe o que é é? isso que eu falo em algumas conversas com você, Ale. Se eu tô muito bobo que eu tô falando, você me fala. Eu sei, eu tô viajando demais, né? Quando a gente conversa. Você me fala, porque eu odeio fazer papel de besta aqui, né? Então me fala. Se eu tô tipo, não, Matheus, você tá viajando legal. Você me fala. Porque eu sei que a gente tem um filtro, né? Eu e a Bianca, por exemplo, né? Minha esposa. Bianca te ama demais. Também amo ela. Beijo, Bi. Então, assim, qualquer coisa, eu vou ligar pra ler. Entendeu? E assim como você também manda mensagem Trago pra gente, nas questões, né? E isso nossa, é muito, muito bem. Eu ia falar sobre isso, sobre poder ter vozes na nossa vida. Gente, e claro, eu não tô falando que você tem que, eu acho importante falar isso, que você tem que ir para suas mídias sociais e falar tudo isso você passa pela sua cabeça, né? Porque existe também o lugar de com quem, de como. Isso é importante, a gente ter filtros com relação a limites com relação a pessoas e pessoas. Isso é saudável. Agora, às vezes a gente se coloca num pedestal, e aí eu vou falar agora para líderes cristãos mesmo, que é isso, ninguém pode chegar. Você não quer errar porque você não quer que ninguém chegue e te fale alguma coisa. E é óbvio que a gente tem que buscar acertar, gente, né, seguir aquilo que o Senhor mesmo deixou para nós como referência, mas nós precisamos conseguir ter pessoas que possam falar para nós. É isso que a gente tá falando, amizade. E a gente não levar pro lado pessoal, né? Porque todo mundo tem um ponto cego. Isso. Então eu vejo que isso para mim me fez muito bem. Eu sempre estava num lugar acima dos meus amigos. Sempre. Porque... Como assim? No sentido de... Eu sempre estava aconselhando, mas eu nunca era aconselhada. Total. E era como se não tivesse quem me aconselhasse. Exatamente. Não é porque... Você não queria. Não é porque eu não queria, mas eu também comecei a ver que eu não me permitia. Boa. É isso que o Espírito Santo foi tratando em mim. Porque tava tudo bem, de novo, tava tudo bem. Eu já tinha resolvido tudo com Deus. Isso é outro ponto. A gente acha que é só resolver com Deus. Você não é humano, não? Sabe, assim, ele te colocou aqui desse mundo com relacionamentos com outras pessoas. Ele nos instruiu a convivência e a gente acredita que não, é só resolver com Deus. Não é. Não é. É verdade. Então, tudo isso eu fui entendendo como a gente precisa um do outro. Eu lembro uma vez que eu chorei na frente de uma amiga minha e ela falou assim, meu Deus, você chora? Não, eu não choro não, imagina. Porque, enfim... É que às vezes as pessoas não veem isso. Não veem, me via Matheus, até hoje, tão forte, tão forte. E é também pela função que a gente exerce. Com certeza. Né? Então as pessoas criam uma fantasia de que a gente não sofre, que a gente não, que não dói. Né? E talvez, assim, existe uma força que vem de Deus mesmo. Com certeza, né? E, assim, existe essa coragem, existe. Mas eu sempre gosto de falar, gente, eu escrevo sobre coragem justamente porque é o meu lugar de maior desafio. Só que como eu continuo... Eu falo assim, as pessoas vêm falar comigo sobre insegurança, né? Lá na igreja, pessoas que eu... E acha que você não é insegura. Que eu sou, entendeu? Assim, eu não sei. Eu falo, eu entendo.
Eu sinto a mesma coisa. Às vezes as pessoas ainda falam, eu sei que você não passa por isso, né? Aí eu falo assim, mas sabe o que acontece? Eu continuo a caminhar. Eu acho que é isso. Talvez é isso que eu aprendi. E hoje eu entendo. O apóstolo Que é- Paulo, eu não digo que eu já cheguei lá, mas uma coisa eu faço, eu prossigo pro alvo. Eu falo para as pessoas não acreditam. Eu falo, gente, eu já tive crise de pensar assim, eu nunca mais vou subir para pregar. Quem já? Eu nunca mais subo aqui para pregar. Eu já tive. E o que eu fiz? Eu continuei subindo para pregar. Mas por quê? Não, numa vez que você disse isso pra mim, numa conferência, Já, tá vendo? e você falou assim, como que, eu falei pra você, como que você vence o medo disso? Você dizendo sim, fazendo. Sim, é isso. Você disse pra mim uma vez. Aí, Falei, você falou não sei o que de pregar, não sei o que. Então, quando o lance de pregar, né, de se expor em conferência e tal, que a gente faz junto, e que eu já fui ver você ministrar, e aí você fala, eu digo sim. eu digo sim. Eu digo sim. Eu- E isso foi muito bom pra mim, tá? Porque teve Coragem. uns meses assim que eu falo, gente, eu não quero. Eu preciso só receber, eu preciso ir disso e tudo mais e tal. E aí e você vai e vai. E aí eu lendo, como que eu vou vencer isso? Dizendo sim. Claro que tem momentos que a gente precisa dar uma pausa. Sim, sim. Uma pausa. Não é sobre né? isso. Não é sobre Mas estar ali. ser vencido pelo Exatamente. Eu falo que o primeiro passo de coragem, ele é sempre dado com a perna bamba. Quando eu escrevo sobre coragem, então faz parte do processo. Às vezes a gente quer estar com a perna firme para daí conseguir dar o passo, o início, ou tem momentos da nossa jornada É mesmo. que você dá na fé. Mas por quê? Não baseado na minha força. Porque eu acho que hoje isso é uma máxima que pregam muito, né? Tipo, yes, you can. Sim, você pode. Você pode, né? Você pode. E vai chegar uma hora que esse você pode, você vai olhar pra você e falar, Não posso. E a Bíblia fala, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, não é em mim. entendi que era sobre exatamente isso. Eu entender assim, não sou eu que tô no centro disso aqui. Sabe por que eu vou subir lá de novo? Porque não sou eu o centro disso. É Jesus. É Jesus. Aquilo que ele colocou em mim, aquilo que ele me fez pra ser. Então, por isso, eu vou subir. Não é sobre a crítica, não é sobre o aplauso, é porque eu creio naquele que me chamou. Então, é daí que vem essa coragem de se apresentar à vida. Eu gosto de falar, Boa. ocupe o seu lugar, ocupar o seu lugar. Existe um lugar que é seu. E às vezes a gente acha que a gente só consegue ocupar esse lugar quando a gente está totalmente preparado, pronto e forte. Não é, não é. Né? E não é. Na verdade é o contrário. Não é. Mas é isso, a gente precisa ir vencendo essas batalhas no nosso interior. A forma, por que eu escrevi sobre isso? A forma que você pensa sobre como te vem. A forma que você pensa sobre a aceitação. A forma que a gente pensa vai definindo como a gente Eu quero pegar um gancho no que você falou para falar de um outro capítulo seu, lá na época do Cefenai, né? Eu já comentei isso com você. Eu acabei descobrindo através de uma conversa vulnerável com meu mentor que eu estava sofrendo de codependência. E você fez parte disso na minha vida. E aí eu estava vendo que a codependência, graças a Deus o Senhor me libertou disso, mas até a Dev, esposa do pastor Larry Titz, antes de morrer, ela falou assim, nós não faríamos o seu casamento se você não fosse liberto disso antes. Uau. Porque uma pessoa que casa sendo codependente emocionalmente de outras pessoas, ela destrói os próprios relacionamentos. E eu percebi que às vezes eu estava fazendo isso, né? E a raiz da codependência é o medo da rejeição. Então, por medo de ser rejeitado, e aqui é uma conversa vulnerável, né? Por medo de ser rejeitado, eu coloco a dependência emocional minha na mão do outro. Então, eu faço coisas para que as pessoas não me rejeitem, me aceitem. Então, graças a Deus, hoje eu fui liberto disso e eu viajo sozinho, faço coisas sozinho e não ligo. E eu quero pegar um gancho porque você fala um pouco disso no seu livro, que é o capítulo que fala assim, você vai ser rejeitado e tá tudo bem com isso. O que você escreve nesse... Eu já sei que você escreve, fala para as pessoas aqui, eu leio esse capítulo, porque às vezes, como você falou, que nem todo dia, né, o dia todo não é dia, a gente precisa passar por esses momentos de rejeição. Porque se você vê na Bíblia, todos os grandes homens e mulheres de Deus foram rejeitados. E a Bíblia diz que a pedra que
todos rejeitaram, se tornou a principal, que é Jesus. Então, assim, Jesus também teve que passar pela rejeição. José passou a rejeição a começar da sua família. Então, assim, muitos e muitos outros passaram por rejeição, né? E tá tudo bem. E o que você ensina a gente aqui? Fala aí sobre eu comecei a ver essa presença da rejeição, né, na vida de Jesus, que meu Deus, é nosso maior exemplo, mestre. E eu comecei a ver, mais do que isso, como ele preparava as pessoas para a rejeição. E aí, para mim, também veio uma missão, né? A gente precisa preparar nossa oração, as pessoas, a igreja. Porque hoje, em muitas das mensagens, eu uso que dentro é o contrário. Não, você vai conseguir tudo, e você não sei o quê, e você vai sempre... Só fique no lugar que te honra, que te tratam você no pedestal, achando que... E às vezes é parte do processo. Às vezes o lugar da rejeição é aquilo que Deus precisa colocar para você passar e aprender alguma coisa. E aí, eu fui entendendo que, assim, tem passos que você pode tirar para lidar com a rejeição. O lugar de onde me veio essa revelação foi de quando Jesus ele envia os seus discípulos para irem pregar o evangelho de 2 em 2, né? Que ele envia o que ele faz e ele começa a dar instruções. E ele fala isso, ele fala, olha, vocês vão, né? Vão pregar a palavra. Quando vocês chegarem... Acontecer muita coisa boa. Vai, fala tudo, pede para eles não levarem muita coisa, né? Por quê? Porque eles iriam ser alimentados, supridos, aonde eles estiverem. Aonde eles chegassem. Então, haveria uma provisão para eles aonde eles chegassem. E era para eles ministrarem paz. Né? Não vou entrar nos detalhes do texto aqui, mas era para eles ministrarem paz onde eles chegassem. Se aquilo fosse recebido, era para eles ficarem e ministrarem a verdade da palavra. Se não, a palavra diz que eles podiam bater os pés e tirar exatamente. Tirar porque significava assim, fiz minha parte. Não leva isso com você, a rejeição com você. Exato, fiz minha parte. A minha parte eu fiz. Mas não era também para ir embora para casa, ou para deixar de ministrar, ou para deixar de tampar numa próxima casa. Que eu acho que é justamente o nosso ponto. Era para seguir o caminho. Continuar o objetivo, o propósito. E aí eu comecei a pensar, assim, analisar com a nossa vida as rejeições que a gente passa, né? Na época, para mim, eu acho que a principal rejeição que eu estava pensando e estava lidando era na vida emocional, né? Aquela coisa do amor não correspondido, de um relacionamento que não deu certo. Eu acho que isso para jovens, assim, é um dos principais temas, né? Mas eu sei que tem coisas que vêm antes disso, por exemplo, na família, né? Rejeições paternas, maternas. E eu sei que tem pessoas que aí vai somatizando, né? Então, uma rejeição que parece muito pesada, ela pode não ter começado ali, né? Talvez você tá me ouvindo, tua rejeição começou lá no teu passado, no teu nascimento, na escola, várias coisas. Enfim, nós lidamos com isso. Por quê? Porque todos queremos ser aceitos. Eu também quero. Mateus quer. Nós queremos isso. Isso é normal. A questão é, a rejeição não define o meu valor. Boa. Fala de novo isso aí. Fala até mais perto do microfone isso aí. A rejeição não define o meu e o seu valor. Então, o que acontece? O que eu percebi ali, né, nesse texto? Vou usar o exemplo de Jesus enviando seus discípulos hoje aqui. Tem vários exemplos que a gente poderia usar. Mas é importante que a gente mostre a nossa verdade. O que é isso? A inteireza de quem nós somos, por onde a gente passa. E aí a gente já está falando sobre identidade e autenticidade. Quando você tem medo da rejeição, foi o ponto que o Mateus usou aqui, por exemplo, na codependência, né? Quando você tem medo disso, você vai fazer simplesmente para agradar, ou para não perder, ou para não... E você não vai conseguir ser inteiro, ser íntegro com aquilo que você de fato deseja ou ou até que Deus te chamou para ser, né? E então isso é a primeira coisa, você precisa chegar com interesse aonde você estiver. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos. Chegue com a mensagem completa. Chegue com a verdade,
né? Naquele ponto era sobre a mensagem do evangelho. Ministre ela sem medo. E hoje é um dos medos que a gente tem. Até a igreja, os cristãos, é Sobre o jeito. medo de rejeição. A gente tem, isso é parte do nosso ambiente social, vamos falar assim. Então Jesus já estava ensinando para eles, ó, vai com a verdade. E você vai ser rejeitado nos bolsos. E ele já preparou eles. Isso que eu acho fantástico. Foi assim, vai ter casa que vocês vão chegar, que vocês não vão ser bem recebidos. E ok, faz parte do processo. E ok, Tá moldando você. ok. E então eu acho que é isso. O que a gente tenta, né? E eu vi em mim. Eu tentava sempre garantir que eu não ia ser rejeitada. Pra daí apresentar a minha verdade. A gente faz isso o tempo inteiro. Claro que existe inteligência emocional em você sondar situações, existe. Mas também existe propósito em você ser íntegro, verdadeiro com quem você é. Verdadeiro com aquilo que Deus te entregou pra fazer. Você ser comprometido mais com a missão, o propósito, Isso. do que com o restante. Primeiramente com Deus, depois com você. Comprometido. Você tem que ser comprometido com você mesmo. E aí, por quê? Porque é isso que Deus espera de nós, daquilo que nos criou para ser. Então aí a gente chega nos lugares e encara, né? Apresenta a nossa verdade. Aí depois disso esse é outro ponto, você espera. Isso é muito difícil. Palavrinha. Já viu aquele vídeo? O pessoal tá fazendo, muito engraçado, aqueles vídeos no TikTok e no Instagram, aqueles verdades pra falar e sair correndo. Sei. Que é tipo, eu vou falar uma verdade, Vou fazer um desse. verdade pra falar e sair correndo. Então a galera fala algo que pode gerar uma polêmica ou uma rejeição. Vira as costas pela educação. Tipo, não quero nem ver. É aquele negócio de você mandar uma mensagem pra alguém se declarando e jogar o celular fora. Né? Porque dá isso. Só que você precisa ver na vida. Você precisa ver. O que eu percebi? Muitas vezes a gente pula fora de oportunidades antes de saber o desdobramento pelo medo da rejeição. É verdade. Então, por exemplo, eu não vou me candidatar para uma vaga de emprego porque eu acho que eu não vou ser aceito. Muita gente. E daí? Exatamente. Você não vai se candidatar? Calma, espera. Se deu oportunidade também, né? Lida com a rejeição. Boa. Então ali os discípulos eles tinham que, ok, vamos ver, nós vamos falar e aí nós vamos ver a reação. Sabe uma história também que me veio à mente quando Jesus estava pregando? E aí a multidão, enquanto ele estava falando do Pai, do reino, e a multidão foi embora falando mal de Jesus. Quem é esse homem com duras palavras, que não sei o quê. Então assim, hoje o que nós temos? E na época também era assim, um padrão de um bom líder, de um bom influencer, aquele que atrai muita gente. Jesus atraiu sim algumas multidões, mas só que teve momentos que Jesus continuava com a mesma palavra e a galera veio as costas e foi embora. E que homem é esse? Que não sei o quê. E a Bíblia diz que todos foram embora falando mal de Jesus, arrebentando com ele. Então, tipo assim, se você tá falando, o canal do YouTube dele agora lascou, né? Não vai dar mais like nenhum. Tipo, agora ele perdeu a influência. E ele continuava pregando. Enquanto o povo indo embora, falando um monte de coisa dele, ele continuava pregando. Ele estava mais preocupado com o propósito do que com qualquer outra coisa. E aí ele vira ainda para os discípulos. É que Jesus também, eu tenho uma brincadeira e falo, Jesus era muito curado, menino. E ele ainda olha para os discípulos e fala, e vocês também não vão embora? Tipo assim, não importa quem me rejeite. Não importa, eu vou continuar fazendo aquilo que meu pai me enviou para fazer. A minha comida, né? A minha comida é fazer a vontade do meu pai. Exatamente. E aí o discípulo ainda fala, Pedro, né? Para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, nesse contexto que a gente fala muito, né? Canta música sobre isso, que ele é a palavra de vida eterna, foi um contexto que Jesus estava vivendo uma rejeição gigantesca no seu ministério, aonde a fala dele não estava sendo aceita, e não só isso, o povo estava indo embora falando mal dele, largando ele. Então, se Jesus passou e ele é o nosso maior exemplo, quanto mais a gente não vai passar. Exatamente isso. Tem uma autora ela é uma pesquisadora, na verdade, falar um pouquinho de ciência, né, que é a Brené Brown, e ela estudou vulnerabilidade.
E ela fez uma pesquisa que ela chamou de pessoas plenas, basicamente, assim. Ela foi pesquisar alguns perfis de pessoas que tinham mais inteireza sobre aquilo que eram e tal. E uma das coisas que ela identificou é que essas pessoas, elas não tinham o medo de se apresentar, de mostrar quem elas eram. Não era que elas eram sempre aceitas, mas elas não tinham medo de transitar nas rodas e mostrar aquilo que elas tinham, que elas carregavam e lidar com isso. Então, eu vejo muito isso em Cristo, né? Que você tinha falado de uma pessoa inteira, plena, da saúde do ser. Porque às vezes a gente fala disso, parece só você tem que fazer isso. Gente, é que assim, não é só você tem que fazer isso, mas é que a gente vê em Jesus o nosso modelo de saúde de vida íntegra, de vida inteira e de vida conectada com o Pai, né? Ele era também Deus. Então a gente vê... Mas 100% homem. Tudo que ele fez aqui foi como homem, para nos dar um padrão e um caminho para fazer o mesmo. Então quando a gente vê isso, é assim, nossa... Não tereis aflições. E a gente vê uma boa ideia, assim, tipo, será que não é bom a gente olhar para Jesus e seguir o exemplo dele? Às vezes a gente não presta atenção nas coisas que talvez não são ditas, elas são vistas no comportamento de Jesus, né? E depois, claro, a palavra vai dizer, como a gente citou outros textos aqui, mas a gente pode observar o que Jesus estava fazendo para além, às vezes, do que ele estava falando. Boa, muito bom isso. E quando a gente observa, a gente consegue ver um bom padrão para a gente se espelhar, né? Esse padrão perfeito, que produz liberdade em nós e nos outros, né? E aí eu vejo isso. Então você precisa chegar, se apresentar a tua verdade, ou aquilo também, né, que a gente tá falando que Deus colocou no teu coração, no caso de uma missão ali. E você precisa ver a reação. O que quer dizer isso? Você não precisa se desesperar, você não precisa fugir. E aí você vai entender, aí entra um outro ponto. Você vai entender se aquele lugar é para você. Talvez, como a gente falou, eu vou permanecer aqui como Jesus, eu estou ministrando e eu vou permanecer independente. Talvez, como no caso da jornada dos discípulos, Jesus falou, pode bater o pé E tchau. e tchau. Aí, ora, não é amargura, é isso que a gente tem que entender. É simplesmente o que eu falei aqui, eu apresentei, eu fiz minha parte, eu expus o meu sentimento, eu tive uma conversa. Uma coisa que a gente estava conversando essa semana também, quando a gente vai passando por isso, às vezes a gente vai achando também que está resolvido, e a gente vai para a próxima casa, guardando algo da última casa, e o nosso coração vai ficando cada vez mais frio, né? Ou cada vez mais duro, ou a gente vai criando barreiras ao nosso redor, achando que vai nos proteger, e na verdade vai nos sufocando, né? E a gente tem que ter muito esse discernimento, porque às vezes a gente confunde que isso seja um lugar de maturidade, né? Eu estou amadurecendo nisso, e às vezes, na verdade, eu estou endurecendo o meu coração, ou estou tentando me proteger de uma coisa, de uma ferida também que não foi sarada, e aquilo vai me sufocando, e a gente confunde isso com estou me tornando mais maduro, né? E às vezes não é isso. Eu acho que se tornar mais maduro né? Se tornar mais maduro a você continuar amando da maneira que você precisa amar as pessoas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você precisa se amar e amar as pessoas, e você não ir diminuindo esse nível de amor por causa da experiência que você teve. Você sabe que Misericórdia, né? O C.S. Lewis tem uma frase no livro Quatro Amores, né? Um trecho, eu até coloquei ele no livro, mas eu amo. Ele fala assim, sobre vulnerabilidade, ele fala: ame qualquer coisa e o seu coração se partirá. Estou parafraseando aí. Ele falou: agora, se você quiser manter teu coração num lugar intacto, trancado, né? Onde você não vai ter dor, não vai ter sofrimento, teu coração vai congelar. Boa. E aí ele fala, e esse lugar é o mais próximo do inferno. Não é? Top. Não, fala de novo isso aí. Parafraseia isso aí de novo. O C.S. Lewis, ele, no livro Quatro Amores, né, ele tem um trecho, né, que ele fala que se a gente for amar qualquer coisa, o nosso coração vai se partir. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte, partiu o coração. Faz parte, é isso. Esse é o ponto da rejeição, inclusive.
Agora, se você quiser manter teu coração intacto, né, trancado numa caixa, ali perfeito, sem nada, teu coração vai congelar. E esse lugar é como um inferno. Porque é um lugar de isolamento. Jesus chorou, Jesus foi traído, abandonado, sofreu. Gente, isso é a vida. Agora, a questão é a gente encontrar o Senhor nesse caminho. E não o isolamento. E aí que entra, não deixar que essa rejeição nos defina. Jesus preparou ali os seus discípulos e eles sabiam, ok, fizemos nossa parte, vamos para a próxima. Tem uma coisa linda que fala assim, que aquilo que os discípulos depositaram, né, a paz que eles liberaram ali, iria com eles. E eu acho que muito do que a gente sente quando a gente doa e a gente não tem a resposta que a gente gostaria, seja em amizade, seja num projeto que você investe, num relacionamento, a gente se sente diminuído e sugado. A gente sente que uma parte nossa foi dada e a gente não recebeu e por isso estamos com menos. Com menos, né? Mas o que Jesus falou para os discípulos? Vocês vão liberar a paz? A paz que vocês liberarem ali, vai com vocês. Olha que lindo isso. Tremendo, né? Então, nós fomos criados realmente como uma fonte, Mateus, já. Verdade. Existe vida. Quando eu tô nesses lugares de escassez, eu me lembro disso. Não, eu sou uma fonte de vida, eu sou uma fonte de amor. Eu não sou um copo, né? O Senhor está em mim. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Sei lá, vai na natureza, tira um copo. Um copo de água, comece de fome mais. Então, óbvio que na nossa humanidade nós vamos sentir dores. Claro. Mas a gente precisa entender que não há falta. Que a promessa em Jesus para nós é de abundância. E a gente se conecta a esse lugar de abundância, de inteireza. Porque a gente vai viver essas doações até o céu. A Bíblia diz que quando aquele que é perfeito, né, o Senhor voltar, só então tudo será perfeito. E eu vejo como isso é importante, assim, até falando de relacionamento, você é casado, você vai saber me dizer. Eu acho que o solteiro ele tem essa expectativa, não, quando eu casar, aí todas as minhas necessidades vão ser supridas e vai ser... E com certeza há desencontros dentro do próprio relacionamento. Com certeza, são duas pessoas diferentes. De expectativas, de coisas que né, você esperava e não aconteceu, de coisas que o outro esperava e não aconteceu. E aí, é uma eterna jornada, gente, de falta. Aqui, na humanidade, é uma jornada de falta. Então, a falta não pode nos definir, porque nós viemos de um lugar que é fonte. Nossa, top. E aí, isso é a gente refletir com profundidade. É por isso que eu gosto da profundidade. Eu falo, minhas conversas, elas são... eu sei, por isso que eu falei pra você há tempo já, ó. Eu quero gravar um dia as nossas conversas. Eu acho que a gente precisa pensar sobre algumas coisas. A palavra nos ensina, né, a meditar, a refletir sobre as coisas. Tem verdades de Deus que a gente precisa ficar ali e refletir naquilo, refletir, ser cheio daquilo a ponto de isso afetar a maneira como a gente caminha e a gente vive. Como a gente vê as coisas. Mas é isso, é parte da jornada. Eu falo da rejeição, a rejeição não te define, né? É uma máxima que você tem que saber. Todo mundo precisa apresentar a inteireza de quem é. Se hoje você está me ouvindo, você tem dificuldade de se apresentar para a vida, de apresentar a inteireza de quem você é, eu quero te encorajar no Senhor a fazer isso. É um exercício mesmo. Mas deixar que o Senhor te guie para esse lugar, né? Se precisar de ajuda, você lê meu livro. Mas o livro da permanecer, né? Depois que você fala isso, permanecer ali para entender o que está acontecendo. E você tá liberado para ir embora quando? Depois que você se expôs, depois que você trouxe a verdade para a mesa, depois que você teve a conversa difícil. Claro, situações e situações. Se não for um lugar para você ficar, você tá na paz, porque você fez sua parte, né? E não arranca pedaço. Eu acho que é isso. Nós viemos de um lugar que é fonte. Eu gostei dessa frase. É isso. O Senhor é
A fonte inesgotável. E ele faz de nós também isso, né? É. É interessante É isso. maravilhoso isso. Meu Deus. Ale, pra gente terminar aqui, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e você deixe aí uma última mensagem pro pessoal, porque eu acho que eles vão ter que achar esse podcast de novo para absorver tudo que Deus ministrou ao nosso coração nesse podcast. Mas queria que você deixasse uma palavra aqui, olhando para essa câmera aí, para essa pessoa muito especial que está nos assistindo. Eu queria que você soubesse que o sentido da vida, da sua existência, o seu valor e a sua identidade, né, quem você é, nada disso vem de situações externas, nem de outras pessoas. Essas coisas são coisas que podem ser definidas em Deus. Eu gosto de dizer que Deus te criou, Ele é responsável pela sua vida, Ele assina embaixo. Então, que essa verdade possa te guiar aí na jornada da coragem, que você assuma o teu lugar e seja uma fonte por onde você passar. Meu Deus, gente, Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui conosco e não perca também os próximos episódios que estão tremendos. Vem gente boa aí também, você não pode perder. Deus te abençoe. Ale, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por investir seu tempo aqui. Você é uma benção. Deus te abençoe, honra o seu ministério. E vamos deixar aqui o seu Instagram para que as pessoas te sigam e comprem o livro também, né? Coragem, apresente-se à vida. Deus te abençoe, Ale. Muito obrigado, viu? Obrigada.